Fala galera do Ledinho Sons, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. E hoje nós vamos começar com o Pedro Ataíde, beleza? Antes que vocês se esqueçam, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu comentário, tá? Pra gente também. Vamos lá. E aí, Ale, paz pra você, mano. Paz, amigo, tudo jóia? Manda um salve-se para Mamanguape, na Paraíba. Um salve aí pra todos de Mamanguape, Paraíba, beleza? Ale, tenho dois trincas, eles têm 1 ano e 8 meses, cantam muito, mas um deles fez muda e após a muda, qual a forma de levantar a ordem dele para voltar a cantar? Já que o outro que não mudou está cantando uma barbaridade. Pedro, você espera agora, tá? Agora não é época de você dar uma mexida com ele. Espere ele enxugar a pena. Quando ele começar novamente a marchear, começar a dar uns cantinhos baixos, tá? Em resposta ao outro trinca-ferro, aí você pode começar a mexer com ele. Qual que é o manejo de trinca-ferro para esquentar? Se o seu trinca-ferro é um trinca seco, não precisa de fêmea, é levar ele, tá? Você leva ele pro outro, deixa dar umas cantadas de cara, cola a gaiola um pouco, tá? Só não encosta para eles não se pegarem. Cola a gaiola, deixa ele pegar fogo, brigando ali e tal, querendo brigar, querendo ir na grade. Que isso daí estimula a testosterona do seu pássaro, tá? É isso daí que esquenta os pássaros. E o trinca-ferro você pode fazer esse manejo aí, mas eu aconselho você a esperar ele voltar naturalmente, tá? Para você não forçar ele, principalmente antes dele estar com a testosterona bem alta, entendeu? Senão você pode aí ter um problema de rouquidão no seu pássaro. Mas é só deixar, tá? Deixa ele voltar normal, forneça bastante tenebro para ele agora, bastante verdura verde, tá escura, pode fornecer para ele. E espera que ele vai voltar naturalmente, tá? Acredito que 1 mês aí seu passarinho já vai estar cantando bem. Aí você já começa a mexer com ele, tá? Faz aquele manejo de pôr perto, tá? Deixa uns 5 minutos colado a gaiola, aí você já começa a abrir e ele com isso daí já vai começar a pegar fogo e vai voltando a cantar com outro trinca seu. Fechou? Um grande abraço então. O Ione Carlos, beleza, Ione? Oi, eu achei um bem-te-vi hoje. O que dá para eles? A papa, é isso? Eu já dei maçã, laranja e água e um pouquinho de arroz. Mas ele não quer muito, como faço? Tá, Ione, você tem que dar papa de filhote pro bem-te-vi, tá? O bem-te-vi é um pássaro insetívoro na parte de ninho, tá? Ele come insetos e pequenos vertebrados também, tá? A mãe deles traz para eles se alimentarem. Então, frutas também, mas eu falo assim para você, se você der a papinha de filhote para ele, você complementar com minhoca, tá? E você também dá ração de filhote, tá? Você compra uma ração de filhote de cachorro, uma super premium, tá? Que seja o grânulo pequeno, você deixa ela amanhecer, à noite você coloca ela dentro da água, de manhã ela vai estar bem molinha, tá? Você não espreme ela nada. Você pode dar ela molhada pro bem-te-vi que vai ajudar bastante ele na questão de proteína animal, tá bom? E por causa das vísceras e etc, que é bem importante para a saúde do bem-te-vi. É com isso daí que você deve alimentar esse filhote, tá? Lembrando de alimentar ele pelo menos uma vez por hora, beleza? Um grande abraço então. O João Vitor, beleza, João? A região de São Paulo é mais propensa a mosca filornis do que o sul do país? Na verdade não, João, depende da região, tem mais, cara. Às vezes em regiões de altitude, tá? Onde o clima é um pouco mais frio, costuma ter bastante, tá? Aqui na região de Campinas você vai encontrar mais em Valinhos, Vinhedo, Jundiaí também você encontra. Já em outros locais onde é um pouco mais quente, você não costuma encontrar, tá? Onde eu morava mesmo, Nova Odessa, Americana, nunca teve problema disso daí, tá? Nem nos pássaros e nem no cachorro também, tá? De cachorro pegar berne, etc, tá? Agora aqui nessa região, bastante. Os cachorros também são muito parasitados. Fechou? Um grande abraço então. O Pájaros Passarinero, beleza, amigo? Vamos lá. Amigo, tenho 2 trincas novos que passam o dia inteiro disputando canto. Será que devo conseguir uma fêmea? Não, amigo, tá? Não precisa de conseguir fêmea, porque provavelmente se você colocar uma fêmea na casa, eles vão cantar bem mais, tá? Agora eu não sei o que você está querendo, se você está querendo criar. Se você está querendo criar, sim, obviamente você vai precisar de ter uma fêmea. Agora você não me especificou o porquê dessa fêmea, tá? Então eu fiquei meio que boiando aí no que você quis dizer, se você deve conseguir uma fêmea, né? Ou seja, se você deve adquirir uma fêmea. Explica para mim melhor, tá? Mas se for para a questão de parar de cantar,
a não ser que você trave eles vendo a fêmea, tá? Mas eles vão cantar bem mais escutando a fêmea na casa, fechou? Um grande abraço então. O Michael Jackson, beleza? Michael Jackson, vamos lá, outra pergunta do Michael Jackson. Obrigado por me responder, sempre com dicas bacanas. Qual remédio de verme você dá para os seus ticos? Fica com Deus, abraço. Michael, eu dou o Avitrim vermífugo, tá? É esse o vermífugo que eu utilizo para os meus pássaros aqui, fechou? Um grande abraço então. O Pietro Games, beleza, amigo? Ele está perguntando se ele pode colocar mel de abelha puro na água no lugar do própolis. Não, amigo, tá? O mel não tem a mesma propriedade do própolis. Inclusive, o mel, você tem que saber muito bem a procedência desse mel aí, porque o mel pode trazer alguma contaminação às vezes para o seu pássaro, tá? Então, tem que ser um mel aí de qualidade e não é todo pássaro que come mel, entendeu? Você vai às vezes ter pássaros aí, alguns icterídeos aí, sabe? Tipo o encontro, como é que fala? O currupião, tá? Alguns cambacica, etc. Aí, algumas saíras até se alimentam. Mas uma grande maioria de pássaros não se alimenta de mel, tá? Então, se você for usar para aquilo que eu falei para você, para proteger em questão de filhotes, não é igual, não chega nem perto, tá? Não adianta colocar, pelo contrário, você tem que tomar cuidado porque o mel vai fermentar, dependendo se você não tiver uma boa higiene. Então, não é aconselhável o mel, tá bom? É o própolis mesmo. Um grande abraço. O Juan Alano, beleza, Juan? Fala, Lê, meu tico-tico começou a cantar muito bem essa semana. Devo ficar feliz ou preocupado, já que não estamos na temporada? Moro em Florianópolis e aqui é frio no inverno. Será que cantando agora na temporada ele não vai estar devagar? Observação, segui sua dica, estou dando uma estruzada boa e mistura de sementes. Show de bola, Juan. Juan, normal, cara. Se ele tá vindo cantando agora, e é normal, sem você forçar, sem ficar dando suplemento, cara, pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar ele na temporada, tá? Pelo contrário, provavelmente ele vai cantar bastante. O que pode acontecer é desse tico-tico seu ser um tico-tico precoce, tá? Aqui em casa eu tenho um passarinho meu que ele começa antes dos outros também. Ele costuma começar 1 mês, 2 meses antes, só que aí ele para, por exemplo, 1 mês antes dos pássaros, tá? Meus pássaros param em março, aí, final de março, e esse pássaro aí já no finalzinho de fevereiro ele já está parando de cantar. Ele começa antes e ele para um pouco antes, mas aí nos meses de novembro, dezembro, pode ficar tranquilo que a maioria deles ainda está cantando muito bem. Fechou? Um grande abraço então. O Ivaldo Cândido, beleza, Ivaldo? Vamos lá. Boa noite, Ale. Salve a paz. Paz, amigo. Ale, eu sei que agora a gente está fora da época da temporada. Meus tico-ticos não estão mudando. Ainda posso puxar eles antes da temporada? Eles não entrarão ainda em muda? Obrigado, meu amigo, suas dicas são tops. Ivaldo, eu não aconselho você a ficar mexendo com o seu passarinho agora, tá? Se eles não mudaram de pena ainda, cara, você tem que travar esses tico-ticos seus. Não liga não, galera, mas eu fui no mato lá e tomei umas picadinhas de miquinho, o negócio coça que dá medo. Então, de vez em quando tô dando uma coçada aí que eu tenho uma alergia, né? E tomei umas par de picada, né? Agora essa temporada agora pega muito miquinho, né? Infelizmente. Então, amigo, não é interessante você estar mexendo com o seu tico-tico. Por quê? Porque agora é para ele dar uma travada para que ele entre em muda de pena. Se você forçar ele, começar a mexer com ele agora, pode ser que o seu tico-tico segure a muda, tá? E aí vai atrapalhar ele no andar do ano, pode ser que ele renda menos aí, pode ser que ele entre em muda de pena na temporada, tá? Então, trava esses tico-ticos. Se você tem 2 aí, fica perto, um estimula o outro, separa, deixa longe, tenta fazer eles mudar ele, tá? Deixa eles o mais calmo possível, deixa num quarto aí tranquilo, sem mexer, cara. Para eles poderem mudar a pena, senão você pode ter problema aí, tá? Nessa temporada aí. E às vezes o seu pássaro depois pode encruar a muda, tá? Então é bem importante que ele faça a muda primeiro. Se ele parou de cantar, ele tem que mudar a pena. Esse negócio de parar de cantar e não mudar a pena e depois já voltar sem mudar, tem alguma coisa errada. Dá uma olhada principalmente na sua alimentação, se você não está mudando muito a alimentação deles, tá? A gente não pode colocar muita coisa diferente, ficar mudando a estruzada, porque desbalanceia todo o organismo do pássaro. Se você der uma alimentação correta para o seu pássaro durante o ano todo, tá? E não ficar aí mudando, inventando muita coisa, todos os seus pássaros têm que fazer a muda junto, tá? Aqui em casa eu tenho mais de
sei lá, deve ter uns 20 tico-tico. Mudou tudo, entendeu? Não ficou ninguém para trás. Todo mundo entrou em muda no mesmo tempo. Por quê? Por causa da alimentação correta, entendeu? Então presta atenção aí como é que você está mexendo com eles, fechou? Um grande abraço então. O Diego Almeida, beleza Diego? Vamos lá. Tá perguntando a respeito do Ivomec. Se eu colocar esse remédio numa laranja, funciona? Diego, na verdade ele funciona se o seu pássaro, por exemplo, você colocar na laranja, o seu pássaro foi lá e bicar exatamente no lugar que você colocou. Mas como a laranja costuma escorrer ou ela é muito úmida, às vezes você coloca ele esparrama, tá? E aí o seu pássaro nem sempre vai bicar exatamente no lugar onde está o medicamento, tá? Então não aconselho você colocar em fruta. Aconselho você colocar ou naquele comedorzinho, né? Ou então na água, que você tem certeza que o pássaro vai estar ingerindo. Porque se ele não ingerir o medicamento, cara, ou se ele ingerir numa dose menor ou maior, é prejudicial, tá? É bem perigoso. Na dose menor não vai ter o efeito e na dose mais forte você pode intoxicar o pássaro e levar ele à morte, tá? Então é bem importante você saber o que está fazendo, seguir a dica, igual eu passei para você. A fruta não é interessante, a não ser que você pegar um pedacinho desse tamanho de laranja, tá? Pingar ali e saber que ter certeza que o seu passarinho vai chupar aquela partinha lá, tá bom? Do contrário, não. Se for metade da laranja você pingar lá, não faz isso que pode ter problema, fechou? Um grande abraço então. O Diego Nicolai, beleza Diego? Última pergunta do dia é sua, vamos lá. Bom dia Lê, deixei um filhote de tico-tico em uma voadeira junto com sua irmã de ninho durante 65 dias. Que eu estava providenciando uma gaiola para ele. Quando retirei ele da voadeira, ele já cantou um pouco durante 5 dias. Depois parou, está com 15 dias que não quer cantar mais nada. O que devo fazer? Grande abraço. Diego, não deve fazer nada, tá? O seu passarinho, o que aconteceu? Ele estava na fêmea, provavelmente a fêmea aí, como eles ficam juntos, né? Às vezes ele deu uma enfemeadinha com ela, e aí você abriu ele fez o mesmo comportamento, tá? Que o macho faz quando a fêmea vai para chocar. A fêmea deita para chocar, o macho começa a cantar sem parar quando eles estão juntos. Então ele se comporta às vezes dessa forma. Ele estava um pouco enfemeado, quando você abre ele canta aí no fogo da fêmea e depois ele esfria novamente, tá bom? É bem interessante você não juntar ele, tá? Porque se você acostumar esse filhote às vezes na fêmea desde pequeno, depois você tem um macho dependente de fêmea, tá? Você é um passarinho que depois ele vai precisar de fêmea para manter fogo. Então não é interessante. Separa ele dessa fêmea, tá? E deixa ele voltar naturalmente. Quando for aí setembro, aí final de agosto, setembro, ele vai começar a cantar naturalmente, tá bom? Por enquanto, descanso, fechou? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!